Vamos iniciar com um panorama geral do curso de Relatividade Geral e Aplicações Astrofísicas. E vamos começar falando um pouco sobre geografia, antes de chegar na relatividade geral. O que nós estamos vendo aqui nesse slide é um mapa mundi, um mapa que representava o conhecimento da humanidade acerca do mundo em 1506. E o que nós podemos ver aqui é que em 1506, Europa e Ásia já eram relativamente bem conhecidas. Vocês podem ver que a Europa e a Ásia, grande parte da Ásia consta no mapa, mas as Américas ainda eram uma terra incógnita. Quando nós vamos para 1570, mostrado aqui nesse mapa, as Américas já tinham entrado em foco, as Américas aparecem agora no mapa, mas ainda não há sinal da Austrália. Agora, em 1744, a Austrália já estava entrando em foco, mas a Antártica ainda era a terra incógnita em 1744. Da mesma forma que existem terras, o que era uma terra incógnita no passado, com o passar do tempo na geografia, foi se descobrindo e se desbravando, a mesma coisa acontece na física. Aqui, então, nós vamos fazer uma cartografia da evolução do conhecimento da humanidade sobre as leis da física que governam o universo. E a primeira ilha das leis da física que foi desbravada foi a ilha das leis newtonianas. As leis que descrevem planetas, estrelas, aviões, carros, as leis newtonianas que nós aprendemos no ensino médio. Em seguida, com o passar do tempo, nós começamos a desbravar e conhecer uma nova ilha, que é a ilha das leis quânticas, que foi desbravada no início do século XX, começou a ser descoberta no início do século XX. São as leis quânticas que descrevem o comportamento do microcosmos, das partículas subatômicas, dos átomos, das moléculas, e são as leis quânticas que nos deram um conhecimento das flutuações quânticas, dos lasers, LEDs, a energia nuclear e um avanço no conhecimento de química. Em seguida, a outra ilha que foi desbravada, que foi na verdade descoberta mais ou menos ao mesmo tempo que a ilha das leis quânticas, é a ilha das leis da relatividade, que é o foco desse curso, vai ser essa ilha, onde essa ilha consiste das leis do espaço e tempo curvos. Foi essa ilha que nos ensinou a entender a expansão do universo, nos ensinou sobre os buracos negros e nos ensinou sobre as ondas gravitacionais. Qual é, neste momento, no nosso conhecimento das leis da física, a Terra incógnita? A Terra incógnita, no momento, é a ilha que contém as leis da gravitação quântica, que alguns físicos chamam de teoria final. E nós não sabemos qual que vai ser a cara dessa teoria de gravitação quântica, uma teoria que vai unificar a mecânica quântica com a relatividade geral, mas quando nós tivermos o conhecimento das leis de gravitação quântica, nós vamos poder entender o surgimento do universo, a singularidade inicial e as singularidades dentro dos buracos negros, quem sabe viagens no tempo. Nós vamos entender as menores escalas de tamanho do universo, a escala de Planck, chamada escala de Planck, que não é compreendida como que são as leis da física nessa escala, e quem sabe as leis da gravitação quântica nos ensinem sobre a natureza da energia escura. A ilha da relatividade geral, ela é fundamental para nós entendermos o lado assombroso do universo, muito além das limitações dos sentidos humanos.
E aqui nós podemos ver as ondas gravitacionais, os núcleos de galáxias ativos, os buracos negros supermassivos no centro de galáxias. Aqui é a primeira imagem de um horizonte de eventos de um buraco negro, mas essencial para se conseguir entender esses fenômenos é desbravar a mensagem dentro dessa garrafa cósmica, que é entender de fato a relatividade geral e o conteúdo físico e matemático dessa teoria, que é o conteúdo desse curso. E nós vamos iniciar o curso abordando um conceito básico para nós progredirmos na nossa compreensão da teoria da relatividade, que é o conceito de espaço-tempo. O espaço-tempo consiste de um espaço com 4 dimensões, quadridimensional, que tem as 3 dimensões do espaço com os quais nós estamos acostumados, x, y e z, e além disso é acrescido de uma dimensão adicional, que é a dimensão do tempo. O tempo é considerado uma dimensão adicional, formando o espaço-tempo, que vai ser então um conceito muito importante daqui para frente no curso. E resumindo a relatividade geral, a mensagem central de Einstein é que a relatividade geral, a gravidade, ela é a própria curvatura do espaço. E o que significa dizer que a gravidade ela é a curvatura do espaço? E eu acho muito útil esse vídeo que nós podemos e você pode encontrar no YouTube, em que o espaço ele é representado como uma membrana plana, o espaço plano, o espaço na ausência de qualquer massa, de qualquer matéria, é representado como essa superfície bidimensional azul plana. E o que acontece, então, é que no momento que há a presença de matéria, a matéria deforma a geometria do espaço, ela curva a geometria do espaço, que está representada como literalmente nesse vídeo, uma curvatura dessa membrana, desse elástico azul, e partículas se movendo em um espaço-tempo curvo vão então ter um movimento que vai responder essa geometria curva do espaço-tempo. Essa analogia entre um espaço-tempo curvo e uma membrana curva, um elástico curvo, ela é uma analogia muito usada. Vocês já devem ter visto essa analogia em talvez em quem assiste documentários, em vídeos no YouTube. Nesse curso nós vamos entender exatamente do que consiste essa analogia e ir além da superfície. Essa é uma representação mais detalhada do espaço-tempo curvado pela presença do nosso próprio planeta, do planeta Terra. Aqui o espaço-tempo representado como essa grade branca que está sendo deformada pela presença do planeta Terra, que por sua vez está navegando no espaço-tempo curvo ao redor do Sol. A mensagem central que eu vou explorar no início do curso é que estudar a gravidade na relatividade geral é estudar geometria. Então nós vamos ter que entender melhor algumas técnicas mais avançadas para se entender geometria, para poder fazer progresso em entender a gravidade. As leis da gravitação de Einstein, elas podem ser resumidas em 2 leis. A primeira lei é que a geometria do espaço-tempo muda na presença de matéria. Essa primeira lei, ela está encapsulada numa equação que nós chamamos da equação de campo de Einstein. A segunda lei da gravitação de Einstein, ela nos diz que os objetos se movem tal que o seu tempo próprio é maximizado.
Ou seja, de acordo com a segunda lei da gravitação de Einstein, qualquer objeto que estiver se movendo somente sobre o efeito da gravidade, ele vai seguir a trajetória que maximiza o tempo que se passa medido pelo objeto. Essa segunda lei, ela é encapsulada também numa equação que nós chamamos de a equação de movimento de Einstein, ou mais comumente a equação da geodésica. E nós iremos ver nesse curso em detalhes o que as leis 1 e 2 elas afirmam. Nós iremos explorar diferentes geometrias importantes do espaço-tempo na presença de matéria e analisar as consequências dessas geometrias do espaço-tempo no movimento de partículas e raios de luz. Antes de nós prosseguirmos, eu vou dar uma prévia dessas duas equações. Eu vou mostrar essas duas equações, a equação de campo de Einstein e a equação da geodésica. E assim eu vou resumir a matemática da teoria da relatividade geral. O que nós estamos vendo aqui é a equação de campo de Einstein. Ela é uma equação complicada, ela é uma equação escrita usando entidades matemáticas chamadas de tensores. E eu não vou entrar em detalhes nesse momento que são os diferentes símbolos nessa equação tensorial, mas eu posso resumir o conteúdo da equação de campo de Einstein, que ela está nos dizendo basicamente que do lado esquerdo ela está contido ali uma representação matemática da curvatura do espaço-tempo, e do lado direito da equação tem uma constante que envolve a constante da gravitação universal e a velocidade da luz, multiplicando o conteúdo de matéria e energia que você está analisando. Então, o que a equação de campo de Einstein nos ensina é que se você fornecer nessa equação a matéria e energia de um objeto, de um sistema físico, ela vai lhe dizer qual que é a curvatura do espaço-tempo resultante devido a esse conteúdo de matéria e energia, por exemplo, de uma estrela, de uma galáxia, de um planeta. Resolvendo a equação de campo de Einstein, ela nos dá uma coisa chamada de métrica, representada com aquele símbolo G, com os índices Mi e Ni, as letras gregas Mi e Ni, que nós vamos ver muito essas letras gregas ao longo do curso. E nós podemos, então, calcular uma coisa chamada de elemento de linha, que é esse ds ao quadrado, aqui é o que nós chamamos de elemento de linha, que nos ensina, então, a medir distâncias no espaço-tempo, no espaço e no tempo, intervalos de tempo e medidas de distância espaciais. O análogo newtoniano da equação de campo de Einstein é a equação de Poisson, que está escrita aqui. E para uma partícula livre, para uma partícula que está somente sobre o efeito da gravidade, a equação de movimento de Einstein, a equação que nos diz qual que será o movimento resultante de uma partícula num espaço-tempo curvo, é essa equação, a equação da geodésica. No decorrer do curso, na nossa abordagem, eu não vou entrar em detalhes sobre a equação de campo de Einstein. Nós não vamos ver toda a matemática necessária para abrir e resolver a equação de Einstein. Ao contrário disso, eu vou apresentar as soluções importantes dessa equação, como geometrias de espaço-tempo curvo relevante, sem derivá-las, e eu vou mostrar quais são as consequências astrofísicas desses espaços-tempos curvos, dessas soluções da equação de campo de Einstein. A relatividade geral, ela é uma teoria clássica. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que todas as equações de movimento da relatividade geral, elas são determinísticas, não há probabilidades envolvidas na teoria da relatividade geral, ao contrário da mecânica quântica, que é uma teoria probabilística, onde nós não sabemos na mecânica quântica exatamente aonde está uma partícula. Na relatividade geral, não existem incertezas na teoria, é uma teoria determinística. Então, uma vez especificadas as posições, a posição inicial e a velocidade inicial de uma partícula, tudo estará determinado no futuro dessa partícula, de acordo com a relatividade geral. Então, por outro lado, evoluir o campo gravitacional e a dinâmica de matéria para situações astrofísicas mais complexas na relatividade geral é desafiador, não é uma coisa simples de fazer. No curso nós vamos ver situações simples de espaços-tempos curvos devido a distribuições de matéria mais simples, mais simplificadas, mas em casos astrofísicos mais realistas é muito complicado fazer isso, então é necessário usar simulações de computadores e muitas vezes simulações de supercomputadores, onde você precisa resolver as equações num computador para conseguir evoluir o sistema no futuro. Como é o caso de dois buracos negros orbitando um ao redor do outro, um sistema binário de buracos negros que tem sido rotineiramente observado pelo Observatório LIGO Virgo de ondas gravitacionais. A conclusão, então, é que uma vez que você fornecer as condições iniciais para um sistema, a verdade física desse sistema, a evolução futura desse sistema, estará perfeitamente determinada. Você precisa, é claro, ir lá e resolver as equações para encontrar qual que é o futuro desse sistema. Mas uma vez especificando as condições iniciais, a posição e velocidade inicial do seu sistema, o futuro dele, de uma certa forma, estará plenamente definido. Só falta resolver as equações relevantes. Vamos falar agora de algumas propriedades importantes das interações gravitacionais. Em primeiro lugar, então, vamos contrastar a gravidade. A gravidade, ela não pode ser blindada. Você não consegue se blindar, fazer um escudo protetor para se defender da gravidade de um astro. Ou seja, isso implica que não existem cargas gravitacionais negativas. Em segundo lugar, a gravidade ela é uma interação de longo alcance. Ou seja, não existe um comprimento que delimite o alcance da força gravitacional. Não existe uma escala característica para interações gravitacionais. A gravidade ela é a mais fraca das interações fundamentais entre partículas elementares. Como eu vou demonstrar agora? E para isso, eu vou calcular a razão entre a atração gravitacional e a força de repulsão eletrostática entre dois prótons. E como é que nós podemos prosseguir aqui nesse cálculo? Vamos considerar primeiramente dois prótons, que eu estou desenhando aqui, o primeiro próton, o segundo próton, vou até anotar aqui P de próton, próton 1 à esquerda, próton 2 à direita, e eu vou desenhar os vetores da a força gravitacional entre esses dois prótons. Então aqui é a força gravitacional Fg do primeiro próton sendo atraído na direção do segundo próton. E aqui é a força gravitacional idêntica, só que de direção oposta, sentida pelo segundo próton em relação ao primeiro próton.
E agora em azul eu vou desenhar os vetores da força de repulsão eletrostática, Fe, que apontam em direções opostas, afinal de contas, os prótons, partículas com a mesma carga, se repelem, tem uma força de repulsão eletrostática. E esses prótons, eles estão a uma distância um do outro, uma distância r. Pois bem, vamos lá, vamos calcular primeiro a intensidade, a magnitude da força gravitacional. Aqui está então a força gravitacional, que nada mais é do que Gzão, a constante de gravitação universal, vezes o quadrado da massa do próton, m índice p, dividido pelo quadrado da distância, não é mesmo? Só que o que eu quero fazer é que eu quero calcular a razão entre a força gravitacional e a força eletrostática. Então, eu vou agora escrever a força eletrostática no denominador. Ela vai ser o quadrado da carga do elétron, que é o E minúsculo, dividido por a força de Coulomb, 4π, vezes a permissividade do vácuo, ε0, vezes novamente o quadrado da distância. Então, simplificando, nós obtemos aqui, podemos escrever dessa maneira, essa expressão, onde no denominador tem somente essas constantes, a carga do elétron, a carga do próton E ao quadrado, dividido por 4π vezes a permissividade do vácuo. E então, calculando aqui, fazendo o cálculo, que envolvem aqui números que nós podemos consultar em qualquer livro de física. Esse número, então, dá um valor absurdamente pequeno para a razão entre a força gravitacional e a força eletrostática entre dois prótons. Dá igual a 10 na menos 36. Ou seja, a força da gravidade, nesse caso, ela é 0,0000036 zeros mais fraca do que a força de repulsão eletrostática. E isso aqui é um exemplo indicando que a força da gravidade ela é, de fato, a mais fraca das interações. Estes aspectos da gravidade explicam por que ela tem um papel tão importante na estrutura do universo. Como nós não podemos nos blindar, não é possível se blindar da gravidade, ela tem um efeito de longo alcance, ela vai governar a formação da estrutura em grande escala do universo. Apesar de ser a interação fundamental mais fraca. O que nós perderíamos na astronomia, o que seria perdido de maneira geral na ciência sem um conhecimento de relatividade geral? Nós não teríamos estrelas de nêutrons, nós não teríamos buracos negros, nem cosmologia, não seria possível entender a evolução do universo em grande escala se nós não tivéssemos um conhecimento de relatividade geral, nem ondas gravitacionais e nem alguns aspectos, digamos, estranhos da dinâmica do sistema solar, em particular as órbitas, a dinâmica anômala do planeta mais próximo do Sol, que é o planeta Mercúrio, que apresentam certos aspectos do seu movimento que não é possível se entender com uma teoria newtoniana somente. Finalmente, nós não teríamos GPS, não seria possível se localizar no planeta usando aplicativos de geolocalização. Quando que é necessário usar relatividade geral
ao invés de usar a lei da gravitação universal de Newton? Como é que você deve fazer para julgar se é importante usar um tratamento de relatividade geral para descrever um sistema físico ou não? Newton está ok. Quando essa razão tender a 1, isso significa que usar um tratamento os efeitos de relatividade geral se tornarão importantes. Esse diagrama à esquerda, ele mostra no eixo Y a massa característica de diferentes sistemas físicos em gramas e no eixo X o tamanho característico do sistema em centímetros. Esse diagrama, os dois eixos, eles estão em escala logarítmica, caso contrário, ficaria muito difícil mostrar as enormes ordens de grandeza envolvidas para descrever esses sistemas físicos. Dentro desse triângulo preto aqui, ele representa os interiores dos buracos negros dentro dos horizontes de eventos dos buracos negros. A linha preta que delimita a região a fronteira entre a região preta e a região branca, ela é o raio de Schwarzschild, que nós vamos ver mais para frente no curso. Em vermelho são as típicas escalas da gravitação quântica, quando tanto o princípio da incerteza de Heisenberg quanto a gravidade se tornam importantes na descrição de um fenômeno físico. E à direita são as escalas cosmológicas. O que eu farei agora, eu vou colocar dentro desse diagrama a localização de pontos representando diferentes sistemas que são importantes para a gente. Onde que estaria o planeta Terra, os fenômenos no planeta Terra nesse diagrama? Aqui está a localização do planeta Terra, esse pontinho aqui. Aquela razão que eu mencionei antes, ela é 10 na menos 9, 1 bilionésimo, se você calcular colocando a massa do planeta Terra e o tamanho do planeta Terra aqui. Ou seja, em primeira ordem, você não precisa usar a relatividade geral para descrever fenômenos acontecendo no dia a dia, no planeta Terra, ou na vizinhança do planeta Terra, a não ser que você precise de uma precisão absurda até a bilionésima casa decimal nos seus cálculos. Daí você vai precisar usar a relatividade geral. E é por isso que, para descrever o GPS, para que o GPS funcione, nós precisamos levar em conta a relatividade geral. Porque na comunicação do sinal no satélite com o seu celular aqui no planeta Terra, o que acontece é que esse sinal ele percorre a gravidade do planeta e a gravidade vai introduzir uma diferença de tempo, uma diferença na passagem de tempo no relógio do satélite e no relógio aqui na superfície do planeta. E a magnitude desse efeito da gravidade no tempo é da ordem aqui no planeta Terra de 1 bilionésimo, na bilionésima casa decimal. É justamente o que nós precisamos para conseguir fazer essa propagação do sinal corretamente no GPS com o seu celular. Se você não levar em conta, se o celular não levasse em conta as correções da relatividade geral, basicamente iria começar a acumular a incerteza na sua posição do GPS e a posição do GPS ia se tornar inútil em questão de minutos. Para o Sol, a razão é 1 milionésimo, então começa a ficar um pouco mais relevante a relatividade geral para descrever os fenômenos físicos na superfície do Sol. Na vizinhança do Sol, a relatividade geral ela é importante para descrever a precessão do periélio de Mercúrio e o efeito de curvatura dos raios de luz que passarem perto da superfície do Sol, que foi observado no eclipse de Sobral em 1919. Então, a magnitude do efeito é na milionésima casa decimal. Finalmente, para estrelas de nêutron, que são estrelas bastante compactas, feitas unicamente de nêutrons, que possuem massas menores do que 3 vezes a massa do Sol, 3 massas solares,
que tem esse símbolo aqui, representa Sol, então esse M com esse símbolo é uma massa solar, e o raio de uma estrela de nêutrons é da ordem cerca de 10 quilômetros. Para uma estrela de nêutrons, nós podemos ver que essa razão já chega bastante perto de 1, 0,1, e aqui é a localização de uma estrela de nêutrons nesse diagrama. Conclusão: uma estrela de nêutrons é um fenômeno profundamente relativístico e você precisa usar a relatividade geral para descrever a física de uma estrela de nêutrons. Como foi o caso da colisão de estrelas de nêutrons observada há alguns anos atrás pelo observatório LIGO-Virgo e cuja a radiação eletromagnética foi observada por vários telescópios aqui na Terra, e é essencial usar a relatividade geral para entender esse sistema, esse tipo de sistema. Finalmente, nós temos os buracos negros. Os buracos negros eles possuem massas maiores do que 3 vezes a massa do Sol. E para um buraco negro, aquela razão já é 0,5. Ou seja, é ainda mais importante relatividade geral para descrever um buraco negro. O buraco negro ele é o fenômeno, o grande fenômeno que precisa de relatividade geral para ser descrito. E eles foram previstos pelas equações da relatividade geral. No diagrama, essa linha vermelha representa o locus dos pontos onde estão localizados os buracos negros que nós observamos na astronomia. Eles ocupam esse locus de pontos vermelhos. Existem 2 populações de buracos negros que nós observamos, as 2 principais populações. Buracos negros supermassivos, que possuem massas entre 1 milhão até 10 bilhões de massas solares, e existe um buraco negro supermassivo em todo núcleo de uma galáxia. E além disso, a segunda população relevante é a dos buracos negros estelares, que possuem massa entre 3 até 60 massas solares. Existem milhões de buracos negros estelares somente na nossa galáxia. Em cada galáxia tem muitos milhões de buracos negros estelares. Como nós sabemos, em 2019, em abril de 2019, foi feita a primeira imagem de um buraco negro, de um buraco negro supermassivo no núcleo da galáxia M87 pelo Event Horizon Telescope, cuja a imagem que muitos de vocês, provavelmente todos vocês já viram, porque estampou capas de jornais, não somente no Brasil, como no mundo inteiro. E toda a ciência e as previsões e os cálculos para se chegar a essa imagem, nesses cálculos a relatividade geral foi imprescindível para a gente conseguir ter feito essa primeira fotografia de um buraco negro. Nós temos as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais são essas ondas de deformação do espaço-tempo que viajam pelo universo, e aqui está sendo mostrado de forma bastante exagerada o efeito dessas ondas gravitacionais. Elas deformam o tamanho dos objetos, porque elas deformam a própria arena do espaço-tempo, onde os objetos estão situados, e também para as ondas gravitacionais é imprescindível, é uma outra aplicação da teoria da relatividade geral. Aqui estou mostrando o Observatório de Ondas Gravitacionais do LIGO-Virgo, e graças à relatividade geral nós podemos usar observações de quando o universo, observações que refletem o estado do universo quando ele tinha 0,003% da sua idade atual, para aprender sobre a sua história de expansão e a sua composição, que a gente chama na cosmologia da história térmica do universo. Aqui está um mapa da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, mostrando o estado do universo quando ele tinha cerca de 300 mil anos de idade. Compare isso com os
cerca de 14 bilhões de anos de idade do universo atualmente, e a relatividade geral é o elo que nos permite conectar essas observações para entender a história do universo.